Hoje é o dia 8 de abril de 2018 e nós vamos estudar um tema avulso, né? E o tema que o Senhor me deu o desejo de trazer para os irmãos chama praticante da palavra. Praticante da palavra. Nós temos um texto em João 15:14, lá naquele trecho de João que é compreendido por João 13, 14, 15, 16 e 17, que é o texto onde o Senhor está reunido à mesa pela última vez com os seus antes da sua morte e ressurreição. E em João 15, 14 ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Apesar de ser uma ordem, um imperativo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda assim o Senhor, ele pega leve conosco e ele deseja e aguarda que nós voluntariamente, com sinceridade de coração, nós queiramos fazer a sua vontade, né? Ele tem poder e autoridade para nos exigir, mas ele nos pede, à semelhança do que a gente encontra lá em Romanos capítulo 12, aonde ele poderia exigir, mas ele roga, ele solicita, ele pede, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que a gente seja transformado, não conformado, e experimenta agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já vi muita discussão, eu não vou citar a ocasião e nem os nomes. Se quiser eu dou os nomes aqui dos irmãos agora, eu der todo mundo, mas eu não vou fazer isso. Eu já vi muitas discussões, uma delas foi muito acalorada, né? Era uma reunião de líderes e o assunto descambou para esse assunto, e foi uma discussão muito forte sobre o que é mais importante, sobre o que é mais prioritário na vida do nascer de novo: a família de sangue ou a família da fé. Você tem que tomar uma decisão e você não pode atender as duas coisas ao mesmo tempo, então você tem que decidir se você atende a sua família de sangue ou a sua família da fé. E alguns irmãos pegavam alguns versículos, como o 1 Timóteo 5,8, e defendia que a família de sangue é mais importante. Outros irmãos pegavam Gálatas 6,10 e Efésios 2,19 e 3,15 e falavam que era a família da fé. Mas quais que são as palavras do Senhor? Em Lucas 8,19 e 21, o Senhor Jesus falou assim: minha mãe, meus irmãos e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E em João 7,17 ele falou que se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou, vai conhecer a respeito da doutrina. Doutrina é a mesma coisa que ensino, é o ensino. E quando a gente olha lá em Atos 2,42, em um dos discursos de Pedro, não, esse aqui não é um discurso de Pedro, é um comentário do Lucas, né? Ele fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a gente entende aqui por esse texto, articulado com outros textos, que o nosso culto, né, as nossas reuniões, o motivo dos nascidos de novo se encontrarem, se reunirem, se congregarem, são 4. Conhecer a respeito da doutrina, ter comunhão uns com os outros, partir o pão, participar da ceia, e elevar ao Senhor como grupo, como corpo local, como coletividade, as nossas orações. O Senhor ouve e atende a oração individual, o Senhor ouve e atende a oração do casal, da família, mas é óbvio que a oração da igreja reunida tem um poder que afeta o inferno de forma mais impactante.
Então, quando nós vemos aqui em Atos 2:42, essas 4 coisas reunidas, né, onde o Espírito está revelando de que se constitui o nosso culto, quando congregados, nós vemos que a doutrina ela é a primeira a ser citada. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e a oração. Isso revela a importância que a doutrina tem. A palavra de Deus não contém a verdade. Ela é a verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus é aquela que nos defende, é aquela que protege a nossa mente, é ela que gera fé. Então, o bom ministro de Cristo, de acordo com 1 Timóteo 4:6 e 7, ele se alimenta com as palavras da verdade. Ele se alimenta com a boa doutrina, a fonte dele, aonde, né, hoje em dia a gente está com o celular, fala, você não tem um carregador aí para me emprestar? O nascido de novo, e principalmente o ministro, né, aquele que está à frente, a conexão dele, a fonte de abastecimento dele é aqui, ó, é na palavra da verdade. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, que diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu vou até deixar o 7 para depois. E isso pode ser comparado com 2 Timóteo 2,15, que fala que toda palavra procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso concorda com Salmo 37:3c, que diz, alimenta-te da verdade. Isso concorda com Colossenses 3,16, que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o pastor Geraldo gostaria de comentar algo enquanto isso eu tomo uma aguinha. Porque tem tudo a ver com a pregação de hoje. Amém. Como sempre, estamos no mesmo espírito. Porque a questão hoje é o valor que você dá com a palavra de Deus. E é ela que alimenta a nossa fé. Sim. Então, tem muitos crentes que vão na fé dos outros, né, na confiança dos outros. Sendo que ele pode ter uma confiança inabalável em Deus, ele pode tratar diretamente com Deus, ele pode ir diretamente no trono da graça de Deus. O príncipe, exatamente, ele não faz isso porque não estão alimentando de uma maneira correta a sua fé com a palavra de Deus. Sim, o que alimenta a nossa fé é a palavra. Então vive pela fé dos outros, vive pela fé do pai, da mãe, do pastor. Em vez de tomar uma atitude diante de Deus e alimentar a sua própria fé com a palavra, comer a responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal. Mas lá no 7, do versículo do 1 Timóteo 4:6 e 7, que eu não li, vou ler daqui a pouquinho, fala, exercita-te pessoalmente. Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é a prática da palavra em função da obra consumada. Quando você vai no grego, significa agir de acordo com a obra consumada. Não é fazer aquela carinha assim, ai, tem piedade de mim, né? Nós estamos aqui primeiro estabelecendo a importância da doutrina. Nos é ordenado a ter cuidado com a doutrina. A doutrina, o evangelho, a palavra de Deus, a lei, é tudo os mesmos nomes para a mesma coisa, né? A doutrina são os pensamentos de Deus. Sim, revelados na sua palavra. Revelados aqui, são que nos ensinam, nos educam, nos conduzem e nos habilitam e alimentam a nossa fé. 1 Timóteo 4,16. Eu amo 1 e 2 Timóteo. Amo e amo. É muito lindo, é muito bom, é muito tudo, né? Em 1 Timóteo 4,16 está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então nos é ordenado aqui a ter cuidado com a doutrina na mesma proporção que nós cuidamos de nós mesmos. É um dever.
é uma obrigação. Mais uma vez, lembrando, apesar de ser uma obrigação, Deus sempre pega levinho com a gente e pede, roga e sugere. E também, em algum versículo, eu esqueci de anotar aqui, fala que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Que o pastor Geraldo já pregou em 1739 vezes também uma passagem que fala que nós devemos dar boas-vindas à palavra. Nós devemos acolher a palavra. A palavra tem que ser aquele convidado que se sente bem. Pode estar? 1 Tessalonicenses 2:3. 1 Tessalonicenses 2:3. Já viu, tem casa que apesar de ser uma pessoa que você conhece, faz parte da família, né? Ele é o irmão da cunhada da esposa do meu irmão, né? Então mas você evita ir na casa dessas pessoas, porque como diz lá em Montes Claros, a pessoa é muito ranheta, é muito chata, é uma pessoa difícil de lidar, e quando você chega na casa dessa pessoa, a pessoa fica olhando no relógio, não te oferece nada, e dá aquela sensação assim que ela quer que você vá embora logo para ele voltar para a rotina dele. Então tem casas onde você se sente bem recebido, e tem casas onde você não se sente bem recebido. Mas a palavra fala que a gente deve dar as boas-vindas à palavra. A palavra tem que achar lugar no nosso coração. A palavra, ela tem que... a gente tem que ser amigo da palavra, né? Ter um convívio diário com a palavra. Então, uma vez que nós estabelecemos que a doutrina, né, que os pensamentos de Deus, que o ensino de Deus através da palavra é importante, a gente pode chegar no nosso texto áureo, né? Porque o título da nossa estudinho hoje é praticante da palavra. Onde tem essa expressão? Tiago, exatamente. É onde tem ipsiliter aumente essa expressão, praticante da palavra. Salmos 1, sim. Josué 1. Sim, mas o nosso foco hoje está aqui em Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, aí vem uma promessa: esse será bem-aventurado no que realizar. O Tiago, tem até aqui, lá na introdução, a gente sabe quem que é o público-alvo dele, para quem que ele está escrevendo. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ou seja, o Tiago está escrevendo para o judeu convertido, para aqueles judeus que reconheceram Jesus Cristo como Messias e como Salvador. E a gente nota pelo conteúdo da carta de Tiago que ele era uma pessoa que fala assim, se ele estivesse aqui agora sentado, esse Tiago escritor, ele fala assim: ô irmão, mas como é que é isso na prática? Você conhece gente assim? Você está ensinando e ele fala assim, mas na prática, como é que é? Ele era um irmão desse tipo, ele era um irmão que ele não aprender, né, conhecer é bom, mas melhor ainda é fazer. Ele gostava de ver a coisa funcionando. Então ele era a gente nota pelo jeitão aqui do que ele escreveu, que ele era uma pessoa muito prática. Por quê? Porque ele falou: olha, você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante. Se você só escuta, você é negligente. Se você pratica, você é uma pessoa operosa. Porque ouvir, todo mundo pode ouvir. Jesus pregava, o fariseu ouvia,
o saduceu ouvia, o pecador ouvia, as multidões ouviam, os discípulos ouviam, mas todo mundo que ouvia fazia, né? Dizem aí que 25%, 30% da população brasileira é evangélica. Se você for olhar de uma forma mais ampla, incluir os católicos e as outras pessoas que professam ser cristãs, portanto, tem contato com essa palavra, a gente vai ir para uns 75%, 80% da população brasileira se diz cristã, portanto, tem conhecimento em maior ou menor grau da palavra, tem um contato mais frequente ou menos frequente, mas conhece a Bíblia. Não é um índio, um chinês que nunca nem ouviu falar. Já pensou se todos nós que nos dizemos cristãos, que vós sereis meus amigos e fizesse o que eu vos mando, praticar essa palavra? O Brasil está do jeito que está? Essa desonestidade, essa coisa, é lógico que não está. Então, praticar é importante. Vim aqui e encher a cabeça de doutrina, porque é poético, porque é bonito, porque não sei o quê. No fundo, não resolve muita coisa, não. Te faz mais inteligente espiritualmente, pode ser que Deus use isso mais no futuro, mas Ele quer aqui agora. Ou seja, nem todo mundo que ouve a palavra se permite ser transformado pela palavra, porque a palavra é uma coisa transformadora. Todo mundo que converteu sabe, se é uma coisa no dia seguinte, a sua família te conhece, de tanto que ela te transforma. Porque não tem nada mais escalafobético do que um recém-convertido. Recém-convertido quer ir em todos os cultos, ele quer trabalhar o Espírito Santo. Você ainda não inventou coisa para atrapalhar o problema o processo, o trabalho do Espírito. Você está muito genuíno, muito sincero, então o Espírito te usa e você tem muito vigor, muita alegria. Mas o problema é que o pastor Geraldo também já pregou sobre isso 8.739 vezes. O problema chama familiaridade. Muita gente frequenta o culto ou o lugar onde a palavra de Deus é pregada por hábito. Vou lá cumprir a minha obrigação dominical. Isso pode ser um culto, pode ser uma missa, a palavra de Deus está ali. É um costume, eu gosto de ir na igreja, é gostoso, eu escuto a palavra de Deus, é uma distração na sua vida, não é uma coisa que você já pratica com regularidade ou por religiosidade. Eu mesmo me lembro quando eu tinha meus 7, 8, 9 anos, a mesada só era entregue depois que voltava da missa. Você ia na missa, assistia a missa das 18 horas, quando você chegava em casa às 7 e pouquinho da noite, aí mamãe entregava aquela notinha do Santos Dumont para cada um. Era 10 real, 10 cruzeiro, 10 cruzeiro novo, 10 cruzados novos. Santos Dumont era de um, não era não? Em 1968, agora não era mesada. Eu nasci em 72. Era mesada. Eu lembro do chapeuzinho. Ou seja, eu ia lá na missa, ou sei lá, na coisa religiosa, por amor ou por desejo de ser transformado. Não, porque era uma condição por receber minha medalha. Então existe mil motivações, mil porquês de você ir conviver com a palavra. Mas se você convive com a palavra não pelo desejo de conhecê-la e querer vivê-la, aí a sua fé é uma fé doente. Porque as pessoas que convivem com a palavra nesse nível, sem o desejo, às vezes a pessoa nem está despertada, tem que fazer, sem o intuito, o desejo de fazer, na qual a palavra de Deus não influencia, não muda nada para você. Você escuta 5 pregações, você faz uma maratona de pregações. Eu descobri um pregador muito bom, chamado Felipe Seabra. Ele é ótimo, é maravilhoso, é um nordestino, é um fortalecense. Ele é muito cheio de unção, eu estou bebendo as pregações dele, muito boa, Felipe Seabra. E a Raquelzinha até me criticou, que a gente, a Lulu, eu e a Raquel, a gente assiste uma pregação dele junto, para a gente ir para a cama com a barriga espiritual cheia, para ir digerindo isso até no dia seguinte.
Mas no primeiro dia eu gostei tanto que eu assisti umas 4, 5 assim seguidas. Isso não funciona muito, porque vai vir tanta informação que você não vai processar, né? Acaba que você não vai viver nada do que está falado ali. Então, porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você tem que ouvi-la com o ouvido aberto para ela te mudar, para ela te influenciar. Ela não pode se tornar familiar, porque se ela se tornar familiar, ela não produz a fé, porque o ouvinte não está disposto a mudar. Você já se acomodou em um estilo de vida inevangélico, como diz o Rafael Belém, né? Você já está acostumado àquele estilo de vida inevangélico. É porque ele tem um irmãozinho que trabalha lá na Tupi, onde ele trabalha, e esse irmão, apesar de ter uma sabedoria do espírito, ele é analfabeto, ele não sabe conversar. Então, quando pergunta para ele, o que você é? Eu sou evangélico. Evangélico, né? O senhor honra. Ou seja, é o evangelho. Pode fazer pergunta. Até o Pinco pode. Ou seja, se você tem essa atitude, essa indisposição de não querer mudar, ou se a palavra de Deus é só bonita, é só poética, é só cotidiana, é só dominical, mas não é transformadora, isso quer dizer que você não quer sair mais da sua zona de conforto. Você está acostumado com aquilo ali, está funcionando, está bom, a sua fé fica estagnada, parada, viu? A água fica parada tanto que começa a dar até uma nata meia vítrea assim, né? Começa a dar um lodo, né? A água de cacimba, tem cacimba lá dos seus lados, não tem? Pois é, a água de cacimba é um horror, né? É uma água velha, parada. Eu vou nem entrar nesse assunto, que a Lulu conhece o assunto. Ou seja, a palavra deixou de ser um instrumento de transformação, sua fé estagnou. E se você continuar, se você se permitir ficar nessa estagnação, o próximo passo é a cauterização da consciência. E se você se permitir deixar a forma do sistema, né, a ausência da palavra, cauterizar a sua consciência, por fim a sua vida vai se tornar uma vida hipócrita e cheia de mentira. Eu já passei por isso. Já teve épocas aí, né, nos meus 438 anos de evangélico, em que eu passei por períodos assim, que aí você fica aquele cara lá no culto, todo sorriso, coisa e tal. O que o pastor fala lá, eu posso até achar bonito, mas de jeito nenhum que eu vou viver esse trem. Não estou disposto a abrir mão dos meus conceitos, do meu estilo, dos meus pecadinhos escondidos. Não vou abrir mão. Mas vir aqui é legal, vir aqui é bacana, eu trago a família, o pastor é bom, eu gosto dele. Ele é alegre, ele conhece muito a palavra, é agradável ouvir coisas bonitas, coisas profundas, coisas bem harmonizadas. Mas isso vai estagnando. Uma vez que estagna, você vai cauterizando. Uma vez que você cauteriza, você passa a viver uma vida de hipocrisia e mentira. Esse processo está aqui em 1 Timóteo 4,2. 1 Timóteo 4,2, que diz o seguinte. Observa lá como é que a coisa acontece. 1 Timóteo 4,2. Eu vou ler eu vou ler só o 4,1 e 2. Na realidade, nós vamos voltar nesse texto, que eu ainda vou aproveitar o 3, vou aproveitar o 4 e 5, mas vamos por enquanto, seria só o 2, mas vamos 4,1 e 2. Ora, o Espírito afirma, né, chamando bastante atenção, expressamente, que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. A doutrina enganadora e doutrina de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada, cauterizada a própria consciência. Ou seja, uma vez que a sua fé estagna, ela te leva a um processo de cauterização, e uma vez que você permite a sua mente ser cauterizada, você passa a viver uma vida de hipocrisia e de mentira. E esse afastamento da fé, né, se a fé apostatar da fé, afastar da fé, afastar e apostatar é a mesma coisa, deixa o indivíduo exposto a outras doutrinas. Porque o homem precisa aprender. O homem precisa, ele tem sede, a gente precisa comer feijão, a gente precisa tomar água, a gente precisa de uma palavra, né? O espírito tem tanta fome quanto o corpo tem fome.
Se você não alimentar com a palavra de Deus, se você rejeita a palavra de Deus, ou se cauteriza para a palavra de Deus, ou não presta atenção à palavra de Deus, outra palavra vai ocupar esse lugar. Outra palavra aí. Que é o que? Você vai começar a obedecer outros ensinos, insinuações, né? Você fica exposto a outras influências que não a palavra de Deus. E uma vez que você entra nesse caminho de estagnação, cauterização, hipocrisia e mentira, e exposição a outros ensinos, você começa a inventar coisinha teológica, você começa a inventar regrinhas, canais. Eu já vivi isso negativamente. Você começa a querer destacar pontos que são secundários nas Escrituras e querer fazer com que isso fique enfático. Você começa a formar grupinhos dentro da igreja que pensam com você, ou que estão na mesma estagnação, ou na mesma cauterização. É um problema ruim. Que é aqui, olha lá, depois desse processo aí de cauterização, de hipocrisia, lá, em 1 Timóteo 4,3, que proíbem casamento, exigem abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. E aí vai. Ou seja, você começa a enfatizar coisas que o Espírito Santo, que para o Espírito Santo, pelo menos naquele momento, ou naquela congregação, ou para aquele indivíduo, não é prioritário, não é o trabalho que ele quer fazer, entendeu? Isso é um grande perigo nos nossos dias. Tem que vigiar. No dia da igreja de Laodiceia, que está inchada, por exemplo, esse dia eu estava vendo um vídeo de um pastor famosão aí, que ele falando que proibindo as pessoas falando, gente, não tenha filhos não. Filhos não é Deus que dá, é o homem que faz. Filhos Tá vendo? É as coisinhas, começa a inventar teologia. Não, mas isso é uma teoria dele já há muito tempo e é para os líderes. Não, mas ele estava falando na igreja. Eu sei, mas é porque Para se criança você quer ser ficar líder... aí e ficar aí solto na rua, sem pai, sem mãe, é mentira esse papo de Deus que dá filho, não é Deus, é o homem que faz. Pense do público. A ordem é Eu sei, mas crescer e multiplicar. Mas é um pensamento dele. O foco dele é porque se você quer ser líder aqui, você vai ter uma esposa e uma mochila, você não vai ter filho. Porque na verdade não quer, é a mesma teoria católica. O que está me piscando aqui na cabeça é o que Paulo falou. Olha, quando você for escolher um bispo, escolhe um que sabe governar bem a casa, porque se ele sabe governar bem a casa, ele vai saber governar bem a igreja. Se ele não tem uma casa para governar, ele não está habilitado a ser governante da igreja. É a mesma teoria que foi colocada alguns séculos atrás, de que se você tem filho, tem herdeiro e vai ter que distribuir essa renda de uma igreja grande. Celibato, né? Aqui fala até do celibato, né? Proíbe o casamento, mas hoje na igreja evangélica tem alguns ensinamentos, pode casar, mas não tenha filho. Pois é. Não tem herdeiros, porque a gente não vai bancar. Sim. Quando aparecem essas coisinhas, esses ensinos assim, Mas ele falou meio desafinados, que filhos não é Deus que dá não. Isso não é com essa palminha não, isso é mentira, viu gente? Isso é homem que a mulher que faz. Mas quando aparece Eu sei. a missão vou entrar nesse assunto. Quando começa a aparecer essas doutrinas meio desafinadas, você escuta assim, estranho aí, eu não sei, viu? Tem alguma coisa errada aí. Eu não sei o que é não. E o pessoal começa a bater pau, falando, não quero pau não, quero essas mexas no bolso agora. Pois é. Quando começa a aparecer essas doutrinas desafinadas, é porque a pessoa já parou de ouvir a palavra. Ela já estagnou, ela já cauterizou, agora ela já está dando ouvido para outras doutrinas e começa a inventar esses trem aí. Qual que é o antídoto? Qual que é o antídoto para esse processo todo? Ouvir a palavra. Mas não é apenas ouvir a palavra, é ouvir a palavra de maneira a permitir que ela te transforme. Porque em Romanos 12, 1, que nós estamos voltando nele, fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente? Nós vamos ver os versículos, isso aqui. Ou seja, Deus quer renovar a nossa mente, que 2 Pedro 3,1 diz que já é esclarecida, porque nós já nascemos de novo, nós já temos o Espírito, então nós temos toda a condição de crescer. Mas 2 Coríntios 11,3
mostra qual que é o propósito de Satanás para a nossa mente. Deus quer transformar, Deus quer renovar, mas o capeta, o que ele quer fazer? 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se afaste ou aparte da simplicidade e pureza devidas à dívida aí, a Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, Deus através da sua palavra, Ele quer nos renovar. Satanás quer nos corromper a mente. Confiar e praticar a palavra guarda a nossa mente. Filipenses 4:7. Devemos resistir, não se demover ou se afastar daquilo que temos aprendido, segundo Tessalonicenses 2:2. Voltando ao público do Tiago, que a gente sabe que eram judeus convertidos, porque ele falou as 12 tribos que está aí na dispersão, os convertidos, evidentemente. A gente sabe que se eles são judeus convertidos, o judeu, você não precisava ensinar muita coisa para ele não, porque ele já conhecia a lei, de trás para frente, de frente para trás, ele já estava acostumado. Ele aqui não está falando. O público dele não é gente que não conhece a Bíblia, que converteu ontem, não. É gente que já está calejado na Bíblia. E esse é que é o problema. Já está calejado, já está familiarizado. E a palavra fala no nosso versículo que nós estamos estudando aqui, ó, de Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. É auto-engano. Conhecer a palavra só por esporte, por prazer, por religiosidade, sem o desejo sincero e genuíno de querer vivê-la, é auto-engano. Você está se auto-enganando. Porque tem gente que acha que só ouvir o evangelho já está bom. Já que eu vou na igreja e escuto a palavra, a pregação, eu já estou vivendo o evangelho. Isso aqui é secreto, é ir na igreja e ouvir a Bíblia. Viver já é outra história. Viver já é outra história. Você faz um devocionalzinho todo dia de manhã em uma oração. Você vai domingo no culto, prega um versículo no vidro do carro, pendura na parede da igreja. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou em evangelho. Isso chama auto-engano. Aliás, um monte de porcento desses milhões de cristãos que nós temos de crente que tem no Brasil está nesse nível aí. Conviver com a palavra que me define como um evangelho. Viver não é tão necessário assim. Porque eu vou lá, escuto pregação sobre perdão, eu conheço a doutrina do perdão, mas não perdoo. Não aceito as desculpas do outro, não dou, deixa para lá essa dívida, não, irmão, o que é isso? Vamos orar aqui junto e seguir bola para frente. Né? Eu não gosto do fulano, porque em 1992 ele me empurrou na hora que eu estava entrando na porta da igreja. Aí me deu aquele empurrão, não perdoo, não gosto, não vou com a chapa descer lá em mim. Não é isso, não é viver o evangelho. Você escuta, concorda, mas não vive. Mas você não me esbarrou não, Fernando. Vocês são pessoas que ouvem o evangelho, falam do evangelho, mas não vivem o evangelho. Não vivem o evangelho. Eu não gosto dessas irmãs que ficam conversando, por exemplo, durante a escola dominical. Por meu mandar até embora da igreja. Entendeu? A gente tem que viver o evangelho. Porque Deus tem um versículo, ele me deixa tão triste. Esse versículo, nossa, eu lamento quando eu leio esse versículo. Ele é grifado assim com muita ênfase aqui na minha Bíblia. Ele está em 2 Samuel 12:8. Porque todo mundo sabe que o ponto alto da história de Israel foi o reinado de Davi e Salomão. Israel nunca teve tão grande territorialmente, como influência, né, como formador de opinião global, diplomaticamente, financeiramente. Na época do Salomão a prata era lixo.
A pessoa, você está passando na rua assim, aí tem uma pedra ali de 1,5 kg de prata. Não, pegar isso não, que eu vou carregar peso à toa, isso não vale nada, ninguém compra isso. Prata era lixo na época de Salomão, a gente já leu isso na palavra. Ou seja, Deus muita gente pensa assim, Deus tem é lógico que Ele tem um alvo, nos conformar à imagem do seu Filho, nos levar à perfeita varonilidade, a varonilidade madura, fala isso lá em Efésios. Mas uma vez que a palavra de Deus se transforma e te leva até um ponto, Ele quer que você avance para outro ponto mais alto ainda. Passar a tomar depois do leite, comer uma carninha, depois... Não é? Leva-me para um não sei o que mais alto do que eu, fala em algum salmo. Salmo 63. Leva-me para a rocha mais alta que eu. Sim, o inimigo trabalha de abismo em abismo, né? Um abismo vai chamando o outro. Com o Senhor é de fé e glória em glória, ó. É só crescendo. Ele te leva num nível, fala, tá bom, aí você já chegou na média. Não, ele quer te levar para outro nível. Depois que ele te leva para outro nível, a palavra de Deus quer te transformar para te levar para outro nível. E para outro nível. O Satanás sempre te quer o mais profundo possível. E Deus sempre te quer o mais alto possível. Então, quando você lê esse versículo aqui, que é o Natan, não esse aqui, viu? É o outro Natan. Foi lá, pôr o dedão. O Espírito Santo usando o Natan, foi lá pôr o dedão aquela história da ovelhinha e tal. Quando ele pecou contra Deus com aquela questão da Batseba e do Urias, mandou matar o marido para ficar com a esposa dele. O Natan fala para ele aqui no verso 8, ó, 7, 8. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Eu não conheço o contexto, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, que eram Saul. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Aqui é que a parte assim, que dá uma coisa no coração. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, Deus tinha um plano maior ainda para Davi. Ele já estava assim num nível ótimo, riquíssimo, em paz, famoso. Os inimigos estavam em paz com ele porque o Senhor fez isso. Ele já estava num nível bem alto, mas Deus queria levar ele para um nível mais alto, ele levar ele para uma rocha mais alta ainda do que ele. Não é? Ele falou que Salmo 151, verso 2. 63. Eu não tenho o Salmo 151, estou citando isso porque eu também não sei qual. Eu tenho que falar um ok, Google aqui. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos um crescimento contínuo. Mas quando a gente adota essa atitude, eu até podia crescer, mas não vou ficar por aqui mesmo, porque tá bom, porque eu estou ganhando pagando minhas contas, o que está acontecendo já está razoável, acho que eu já estou num nível espiritual que dá para o gasto. Ou seja, você pega o plano de Deus para a vida e coloca na gaveta e fala: Deus, pode parar de trabalhar, que já está bom, eu já estou assim, um padrão médio. Eu já estou num padrão que eu acho que é razoável, que já dá para ir vivendo daqui para frente com esse padrão. Está quase acabando o tempo, não dá? E aqui só falta mais meia página. Ou seja, se você toma essa atitude de ouvir a palavra e não deixar ela te transformar. Você pode deixar a conclusão para o próximo domingo, a gente pode fazer no domingo que vem e continuar a estender mais esse assunto. Sim, podemos. E concluir. Eu estou resumindo ele aqui. Então você pode fechar e não repetir. Então eu vou fechar só esse raciocínio, não vou entrar lá no próximo ponto, que seria o ponto final, que depois eu expando ele. Se você toma essa atitude, você acaba se estabilizando num nível aquém do nível pretendido por Deus. Você não cresce o tanto que Deus gostaria que você crescesse, você não frutifica o tanto que Deus gostaria que você de frutificar. Quando se para de praticar a palavra de Deus, você para de crescer. E se você para de crescer, você estagna. E se você estagna, você vai acabar caindo
para fechar, que eu ia entrar na questão da memória de curto prazo e memória de longo prazo, que até agora nós só estudamos o versículo 22. Pois é, e talvez pode ser um pouquinho no que vem, falando da mente cauterizada, consciência cauterizada. Eu pulei aqui umas 2 páginas sobre isso. Pois é, então. Eu pulei. Dá para a gente enfatizar mais sobre o enganância a si mesmo. E nós estamos no verso 22, eu falto 23, 24 e 25. A gente pode dar continuidade. Então eu gostaria de fechar com Tiago 4,17. Qual que é o perigo final de você entrar nessa atitude de familiaridade com a palavra de Deus, de não aceitação do poder transformador da palavra de Deus, de estagnação e etc. Tiago 4,17, que diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deveria fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, o final das contas é pecado. E o que o pecado faz? Nos afasta de Deus. Ficar sem Deus é ruim. Hoje eu tenho aquela atitude, graças ao Senhor Jesus, que o pastor Geraldo já pregou 8.739 vezes, inclusive quando a igreja se reunia na sua casa, aquela pregação que eu nunca esqueci. Você falou assim, o Moisés falou com Deus: Deus, se não for com a gente, eu não vou não. Sem você eu não vou. Você levaria essa igreja nas costas sem o Espírito, sem Jesus? É fria. É fria. Amém? Então na semana que vem, já que o pastor permite, a gente prossegue esse assunto. Pode orar.